Bom dia, muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Como a colega já me apresentou, me chamo Pamela Almeida, sou advogada atuante aqui no Rio Grande do Sul, faço parte do MAT. Eu e a doutora Elisa, estamos aqui hoje para mediar esse terceiro painel. Realmente, o tema do painel de hoje é de grande relevância nacional. E antes disso, nesse momento, eu faço a minha autodescrição. Sou morena, cabelos castanhos, escuros, compridos. No momento estão soltos, meus olhos são escuros, uso uma blusa cor branca, lisa, e estou falando da sala da minha casa. Bom, esse terceiro painel nos brinda não tão somente com esse tema, como eu falei, extremamente importante, mas também com o quilate dos nossos palestrantes. O terceiro painel tem como tema a imprescindibilidade da advocacia nas novas formas de resolução de conflitos e a polêmica da pandemia dos sejusques na Justiça do Trabalho. Mas aqui eu já faço um gancho com o tema do painel e aproveito já para fazer algumas provocações nesse início, pois é proposital que no painel se fale em novas formas de resolução de conflito. E para isso é importante lembrar que tudo que geralmente nos parece como novo também tem a tendência de soar como algo bom. Mas sabemos que nem sempre algo novo também pode ser bom, pois pode vir também carregado de velhas práticas e velhos pensamentos. Por isso, é muito importante estar atento, vigilante a essas questões, principalmente o que está por detrás do que se apresenta como novo. A nossa Constituição, por exemplo, tem mais de 30 anos. Fala da essencialidade e a indispensabilidade da advocacia. Será que isso é velho diante das novas formas de resolução de conflito? Será que a característica fundante que está na gênese do direito do trabalho, que contempla o princípio da proteção e com diferenciação do direito civil, passou a ser cringe? Cringe é aquele termo usado pelas gerações mais novas para definir o que é antigo. Os estudantes que nos assistem saberão melhor do que eu estou falando. Bom, tendo feito essas provocações, eu quero dizer que contamos hoje com a presença de grandes representantes da advocacia nacional e social para falar desse tema. Dr. César Brito, doutora Alessandra Camarano, que hoje são as grandes vozes, não só da experiência, mas também da luta social que a advocacia, principalmente a advocacia trabalhista, empreende nessa trajetória rumo a essa sociedade mais inclusiva e com trabalho decente. Inclusive, conforme prevê a nossa Agenda 2030, certo? Doutor César Brito, muito obrigado por ter aceito o convite do MAT. A presença sua aqui hoje, bem como da doutora Alessandra, são inestimáveis para nós, especialmente para mim, e nesse momento passo a apresentá-lo. Dr. César Brito é advogado, é escritor, é ex-presidente da OAB Nacional, é membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, e hoje vai nos passar um pouquinho da sua experiência nesse breve espaço de tempo. Está com a palavra, Dr. César. Muito obrigada. Muito obrigado, Pamela. E dizendo que a suspeição da amizade faz com que você faça esse elogio a mim, embora merecido, para Alessandra Camarano, que é a minha referência de luta. Faço a saudação no estilo do Museu da Língua Portuguesa, a todos, todas e todos, igualitariamente. E me descrevo, eu sou pardo, vascaíno na essência, inclusive no cabelo, preto, branco e caído mais do que o que devia. Tenho voz nordestina de muito orgulho. Ao fundo, uma placa de Marielle, que somente será retirada quando nós descobrirmos e punirmos quem mandou matá-la. E também um índio que representa a luta constante dos povos originários para reaver a sua terra. E assim registro, inclusive, fazendo homenagem ao Rio de Janeiro pela ousadia de ter elegido um dos aniversariantes de hoje, que é Mário Juruna, ter eleito Mário Juruna deputado federal e para que pudesse levar para o Brasil, através da Câmara de Deputados, gravando a voz dos não-índios, por não serem confiáveis, segundo ele, a nossa história. Pois bem, o tema que se faz e que se provoca
sobre o SEJUSC, sobre a atuação da advocacia, e na minha compreensão, já dizendo, antecipando, embora seja cinéfilo, dizendo já o fim do que eu penso, da sua inconstitucionalidade. E vou explicar por quê, trazendo um pouco da história da Justiça do Trabalho, como ela foi criada, por que ela foi criada e como eu chego a essa conclusão de que ela é inconstitucional na forma que está sendo imposta, sem a presença da advocacia. Todos sabem aqui, mais do que eu, que o mundo, a partir da Revolução Industrial, passou a estar dividido em dois grandes grupos, entre aqueles que se julgavam no direito de ter a propriedade das pessoas e das coisas, e aqueles que se julgavam no direito de ser pessoa humana, não explorável, não vítima da ganância. E esse mundo que entrava em muito conflito fez nascer, inclusive, algumas datas extremamente importantes, datas reflexivas e datas de luta, como o Dia Internacional da Mulher, em que mulheres foram assassinadas nos Estados Unidos porque reivindicavam melhores condições de trabalho, dentre eles jornadas de 8 horas. O Dia Internacional do Trabalho, quando a classe trabalhadora também reivindicava melhores condições de vida, também de forma absolutamente violentada nos Estados Unidos. E esse mundo que se dividia, que passou pela uma revolução que abolia a propriedade, como a Revolução Mexicana, que traz a primeira Constituição Social em 1917, no próprio 1917, a Revolução Operária bolchevique. Então, era um mundo que estava em constante conflito, em conflito que pareciam antagônicos. Nessa formulação desses dois mundos, começam a surgir ideias conciliatórias, a partir principalmente da Igreja Católica, que faz e anuncia ao mundo a encíclica Rerum Novarum, que diz, olha, tem que buscar uma solução nesses mundos de conflito, diz claramente que não pode ter exploração, e a exploração do homem sobre o próprio homem, a exploração do capital, mas também defende a propriedade e diz que as organizações sindicais são coisas de comunistas, são coisas que devem ser extirpadas do mundo. Esse mundo que vai buscando soluções, 2 anos depois da Revolução Mexicana, da Revolução Bolchevique, a OIT surge, também buscando soluções, e uma das soluções que é adotada para o mundo, e eu digo ela porque ela é copiada no Brasil, é aquela que vem do Estatuto de Mussolini e também, principalmente, inspirada pela encíclica 40º ano do Papa Pio XI. O que é que se procurava naquela época? Dizer que o mundo precisaria de conciliação, conciliar as duas classes, conciliar para que todas elas fossem ouvidas. E essa ideia do mundo em conciliação é que fez nascer no Brasil a ideia da conciliação de classe. Se nós formos olhar a Constituição de 1934, isso estava muito presente, porque dentre os parlamentares também estavam os parlamentares classistas, e não só a Justiça do Trabalho, com essa visão de ser, e o nome original era Justiça de Conciliação e Julgamento, e trazendo para dentro da justiça a conciliação com os representantes das partes. Eu falo que a justificativa da dispensa da advocacia naquele período é porque as duas classes, hipoteticamente, estariam representadas no julgamento. Os classistas representavam as partes. Se eles representavam e falavam pelas partes, traziam as dores da parte, os sofrimentos das partes, ou a compreensão do mundo das partes, não precisaria do advogado ou da advogada. Essa era a lógica da audiência de conciliação, da justiça de conciliação e julgamento. Por isso que os classistas votavam em matéria fática e o juiz não podia desempatar, porque a justiça de classe era mais importante do que a justiça do Estado, porque o Estado só seria a função da mediar a conciliação. Quando nós vamos olhar naquele período, os tribunais, que também tinham representação de classe, não seria permitido o julgamento se faltasse um dos juízes classistas nos tribunais, porque ele tinha o papel de ser o porta-voz da sua classe
no julgamento. Seria hipotético, né? Porque na vida real, os classistas não tiveram esse papel de representação e era mais uma premiação àqueles que conciliavam, aí sim, com o empregador, conciliavam, em geral, com... Poucos casos nós tivemos de classistas divergindo do ponto de vista daquele que seria o ponto de vista majoritário patronal. Pois bem, esse era o mundo que tinha sido formulado. Não precisaria do advogado ou da advogada, porque as partes já estavam representadas na junta de conciliação e julgamento pelos seus representantes. Isso é uma parte, ponto 1. Vou falar agora do papel da advocacia e por que nós existimos, qual é a razão de ser da nossa existência. E a própria Constituição de 88 nos menciona 32 vezes. Diz que nós temos tanto nós, enquanto profissão individual ou quanto órgão de classe, temos a missão de dar efetividade à Constituição que nós chamamos de cidadã, porque ela apostara primeiro na pessoa humana, para depois apostar no Estado. E fomos nós, e somos nós, advogados e advogadas, somos treinados, eu sempre gosto de usar a expressão, somos treinados para sermos chatos, de sermos chatos em defesa da justiça. Tanto é que colocamos na nossa lei, doa quem doer, desagrade a quem desagradar, ainda que pareça impopular perante a opinião pública. Então, a advocacia tem esse papel de buscar intransigentemente a justiça, e somos treinados para isso, pelo menos deveríamos compreender que essa é a nossa missão. E, como todas as pessoas que têm visões autoritárias não têm ojeriza, e com razão, pela nossa forma conceitual de defensores e defensoras da liberdade, tem um ódio pela advocacia muito grande. E tanto é que Napoleão Bonaparte queria cortar as nossas línguas. Hitler mandou fechar e queimar os escritórios da advocacia que denunciavam o Holocausto. O Mussolini, mesma coisa. O último ditador brasileiro, general Batista Figueiredo, o sonho dele era colocar advogados e advogadas no Maracanã, trancar a porta e tocar fogo, para que não morrêssemos todos lá dentro. Aliás, o que ele tentou fazer com a classe trabalhadora no dia 1º de maio, quando, aí no Rio Centro, através de bombas, tinham lacrado as portas do Rio Centro, e bombas seriam destinadas a matar a classe trabalhadora durante um show de Chico Buarque. Não atingiu esse contento porque a bomba explodira no colo dos militares que ia cometer esse grave crime contra a humanidade. Pois bem, nós somos absolutamente odiados porque nós lutamos em busca da liberdade. Nós estudamos para que sermos cúmplices daqueles que buscam por justiça. Bom, aí vou voltar à discussão. A justiça do trabalho, ela surge com esse papel de conciliação de classe para evitar que a classe trabalhadora seguisse aquele rumo natural de buscar ela própria ser a destinatária da produção de suas riquezas, já consagrada na Revolução Bolchevique de 17, como já mencionei, e na Constituição Mexicana também de 1917, que, aliás, é a data da primeira greve geral do Brasil. Então, o que se pensou na formatação da Constituição, na sua formulação e inspirada, e eu quero fazer só um registro, inspirada muito mais na Heró Novaro e na 40º ano do que na ideia de Mussolini, até porque acho que a Carta del Lavoro é inspirada na Heró Novaro e não vice-versa. Tanto é que foi um período em que igreja e estados conversavam muito. Nós vamos olhar nesse período de Mussolini, que, através do Tratado de Latrão, a igreja recupera parte de sua propriedade no Vaticano. E é nesse período que há uma sincronicidade muito forte entre igreja e também essa compreensão do Estado como órgão conciliador, que nunca foi, porque o Estado não é neutro, nunca será neutro, porque o Estado não é um ser abstrato. O Estado ele fala através das representações que ali personificam a sua vontade, sempre foi personificado na classe empresarial, na classe capitalista. Pois bem, o
que é que se pensou naquela época? Vamos manter uma justiça de conciliação de classes, em que o Estado faria intervenção sempre que necessário para beneficiar uma classe. Por isso que eu acho muito estranho, e nós sabemos muito disso, quando se fala que a Justiça do Trabalho é de proteção, ou nasceu para ser proteção ao empregado. Nunca foi. Basta saber que sempre garantiu, nunca garantiu a estabilidade do emprego, a dificuldade que se tem de reintegração, a dificuldade de se reconhecer. A Alessandra sabe muito bem, como uma advogada militante que é, a dificuldade que nós temos nos dissídios coletivos. Eu sempre falei que, na questão periférica, ela sempre foi de proteção, mas na questão essencial, ela nunca foi de proteção. Ela sempre foi uma justiça que protegeu mais o capital no direito coletivo, que sempre foi apresentado como um apêndice do direito individual e não o oposto, o direito individual como consequência da vontade coletiva da classe. Mas bem, então como é que se pensou fazer tudo isso? Primeiro, eu quero a justiça de conciliação, mas não quero o advogado lá dentro. E se dizia, não está dentro porque já está representado por seus pares, que são os classistas. Na minha compreensão, na minha modesta compreensão, todo esse modelo de justiça classista, sem a presença dos chatos advogados defendendo justiça, cai com a emenda 24, que retira do mundo do direito a justiça classista. Tanto é que ela deixa de ser justiça de conciliação e passa a ser vara de conciliação, vara como é qualquer outra vara do judiciário. Então, esse papel conciliador, que estava expresso na história da Justiça do Trabalho, ela cai com a emenda 24. E aí, quando você cai a emenda 24, tirando a voz hipotética, pelo menos teórica, da representação das classes dentro da Justiça do Trabalho, passa, a partir daí, na minha lógica, ser obrigatória a presença do advogado, da defesa técnica, pela complexidade que é a defesa técnica, até porque já a nossa lei, a lei da advocacia, já diz que é obrigatória a presença do advogado, e eu posso tirar essa interpretação da Constituição, inclusive do artigo 133 da Constituição, e vários dispositivos que falam que não se pode ter justiça de exceção. Então, com a emenda 24, que retira esse papel conciliador e retira a mínima representação da classe trabalhadora ou patronal na Justiça do Trabalho, a presença do advogado passa, na minha compreensão, ser absolutamente obrigatória. Então, quando se fala no SEJUSC de você voltar a ter esse papel de uma justiça de conciliação, que tinha sido revogado pela emenda, repito, pela emenda 24, sem a presença do advogado ou da advogada, ela está repristinando uma norma expressamente revogada no texto constitucional. Eu acho que o papel de conciliação faz parte das vidas. Isso, aliás, sempre apoiei muito os juizados a ideia da conciliação, desde que em igualdade de condições. Você não pode pensar, porque toda e qualquer conciliação pressupõe a paridade das partes, paridade de armas. Se você retira da conciliação aquele profissional que é treinado para buscar igualar os desiguais, usando Rui Barbosa, você tira um elemento de injustiça muito forte. Então, acho que a ausência do advogado ou da advogada, ela fere mortalmente a ideia que fora trazida tanto na reforma do Poder Judiciário, na emenda da reforma do Poder Judiciário, quanto naquela que tira o papel dos classistas, deixando completamente sem defesa, sem representação, a parte mais frágil na relação, que é a classe trabalhadora. E vou dar mais um outro argumento. Eu lembro uma vez, quando nós acabamos lá em Sergipe, na época o presidente do TRT era Augusto César, hoje ministro do TST, e ele corretamente pôs a fim à reclamação a termo,
Ele dizia que não garantia a paridade de arma, não garantia o acesso à justiça na sua literalidade. Eu lembro que depois um outro presidente veio conversar comigo dizendo que queria retomar a reclamação a termo, porque as reclamações passaram a pedir mais coisas. E dizia, olha, agora complicou, está pedindo muita coisa, danos morais, não sei o que antes não pedia. Eu digo, acho que vocês, com esse raciocínio, deviam ter pedido desculpa à classe trabalhadora pelo período em que não se postulava o que devia se postular. Porque quando você não tem a qualidade técnica, o conhecimento técnico, você postula menos. Então, postula-se mais, porque agora se percebeu que a justiça do trabalho não é o que era na minha época. Eu sou um pouquinho mais velha, para você começou a falar um pouco de idade logo no começo, a Elisa também é muito mais nova, e a Alessandra. Na minha época, a reclamação trabalhista era vendida em livraria, porque só se postulava hora extra e equiparação salarial. Já tinha um formulário pronto. Ora, quando nós, advogados e advogadas, tomamos conta da justiça do trabalho, compreendendo que ali é um ambiente de busca por justiça, trouxemos outros temas. Danos morais coletivos, danos morais, todas essas discussões, confisco salarial. Então, nós trouxemos a busca da justiça de uma forma muito mais efetiva do que o que se fazia com as reclamações trabalhistas vendidas em livraria ou aquelas que eram reduzidas a termo, que já tinham um formulário preenchido. Por isso, quando você permite, qualquer que seja o nome, que se busque a justiça sem a qualidade técnica ou o atrevimento, a coragem, a ousadia da advocacia, você está fazendo justiça pela metade. E aí alguém podia ter me dito, mas os servidores, e eu tenho muito orgulho dos servidores, porque advogo para eles, para a federação, mas eles são formados, são nível superior, e eu acho que está correto serem de nível superior. Porém, o fato de você reduzir a termo alguém que é de nível superior retira também um outro elemento fundamental à advocacia, que é a independência. A independência funcional, a independência da advocacia, ele é muito grande. Eu pergunto, um servidor, comissionado ou não, ele poderá dizer que o juiz é incompetente? Ele dirá que o juiz foi abusivo naquele deferimento? Ele terá essa independência funcional ou da atividade, já que ele tem uma hierarquia funcional? São temas que nós temos que compreender, que trazem também dificuldade na compreensão de que a redução ou a postulação pode ser feita sem a presença do advogado ou da advogada, porque ele, sim, é que tem independência funcional, não só na lei, mas, sobretudo, no coração. É sentimento atávico da advocacia. É por isso que Lênin dizia assim, embora advogados, nem o do partido, porque ele sabe que nós somos rebeldes por natureza, nós somos treinados para isso, temos prerrogativas da sociedade transvestida na nossa profissão para que possamos ter essa ousadia. Então, acho, e não sou contra nenhum tipo de conciliação, diz até que eu sou um conciliador nato, mas eu sou um conciliador na compreensão da igualdade, da paridade de armas. E não há paridade de armas quando a classe trabalhadora busca o judiciário desamparado da assistência técnica. Nós sabemos, que militamos na justiça, como, às vezes, a classe trabalhadora é compreendida como algo, como coisa. Aliás, já tivemos exemplo de juízes que não queriam fazer audiência porque o trabalhador estava com a sandália havaiana velha. Então, quantas vezes nós já deparamos com essa compreensão de que aquele palácio cada vez mais suntuoso é diferente do nosso, as nossas roupas são diferentes, os trajes são diferentes. Isso assusta, isso é assustador. Por isso a importância da presença do advogado. Aliás, foi exatamente por isso, para afastar a advocacia do direito, do mundo da classe trabalhadora, que se colocaram 3 regras muito grandes que nos atingiam. Primeiro, não se ensinava direito sindical, atrás não se ensina direito sindical nas faculdades, o direito do trabalho é um apêndice, e se disse, e dizia-me muito à época, que a nossa ambiência é uma ambiência de muita vaidade, dizia assim, olha, se você não sabe advogar, vá para a justiça do trabalho. Então, se colocavam para nós que nós não somos advogados
iguais aos outros. Vocês lembram de um card que saía circulando, vinculando os advogados? Isso eram os advogados no gênero masculino. Aos trajes, aí colocava traje italiano, advogado criminalista, traje não sei o que lá. E quando nos colocavam como advogados, colocavam com aqueles ternos todo quadradinho, não combinando com a calça, também quadrada de outra cor, dizendo que nós somos portas de cadeia. Então, nos atingia na vaidade, dizendo que é um direito menor, que não era direito compatível com a nossa profissão. E o terceiro, na remuneração, dizendo que nós não seríamos remunerados pela nossa atividade, dizendo que não caberia honorário advocatício na Justiça do Trabalho. Mas, apesar de tudo e de todos, e de todas as ideologias, nós fomos para a Justiça do Trabalho e fizemos a Justiça do Trabalho a justiça mais vista, mais elogiada do Brasil, quando as pesquisas que são feitas mostram que a Justiça do Trabalho é absolutamente capaz, eficiente, conhecida. Exatamente pela eficiência é que se quer revogada, destruída, não pelos erros, mas pelo acerto, quando a advocacia começa dela a participar, revogando todos esses preconceitos, e encontrando também advogados, magistrados, compreendendo o seu papel, de que ali é a Justiça do Trabalho, não é a Justiça do Capital, essa campanha de extinção da Justiça do Trabalho. Eu sei que estou encaminhando, me parece, para o fim, e dizer que quando eu fui convidado, com muita honra, para falar sobre a reforma que transformou a CLT em consolidação das lesões trabalhistas, eu recebi um panfleto da Confederação Nacional da Indústria dizendo que precisava a Justiça do Trabalho ser extinta porque tinha milhões de processos. Eu dizia, olha, lembrei de Abraham Lincoln, matou os pais e pediu clemência ao juiz por ser órfão. Os empregadores não pagam, sabem que não pagar é lucrativo, porque eles sabem que apenas um terço procura a Justiça do Trabalho, lucra com 2/3 que não procura, sabem que há o instrumento da prescrição, que vai corromper direitos não postulados, porque não tem estabilidade no emprego. Aí sabem também que lá são estimulados a fazer acordo pela metade, e aí é um estímulo para quem não paga, e agora com a dificuldade muito maior, que é a questão do acesso à justiça dificultado com a perspectiva de pagamento de honorário. Sabem tudo isso. E agora querem voltar ao sistema que fora revogado pela emenda 24, transformando a Justiça do Trabalho numa justiça de conciliação sem a presença de advogados. É voltar à ideia, aliás, e aí, Pamela, você fez uma introdução muito correta, nem sempre o novo significa o melhor, eu chamo, a mudança pode ser para evoluir. Então, quando eu falo que eles querem modernizar a Justiça do Trabalho, é voltar para a idade moderna, em que havia coisificação da pessoa humana, onde o sistema, que o ser humano, trabalhador, eram coisas a serem apropriadas pelo menor preço. Por isso que o que se quer, nesse modelo de justiça de conciliação, é voltar à velha junta de conciliação e julgamento expressamente revogada, que tinha essa missão apenas de conciliação entre desiguais, não tendo o elemento de igualizar, que é a advocacia, que tem a qualidade técnica, estuda para isso e tem a ousadia de postular sobre isso. Mas é por isso que nós fizemos a melhor justiça, a mais respeitada e, sobretudo, a mais odiada. Eu queria encerrar, porque eu já estou nos meus 20 minutos, falando do aniversariante de hoje. Já falei de Mário Juruna, eu sempre coloco isso na minha agenda, a Alessandra sempre sabe disso, que é a que chama Agenda Rebeldia, e eu faço essa minha agenda, publico no Instagram, com a mensagem para mim mesmo. A mensagem que eu coloco é: todo dia nasceu alguém que ousou mudar o mundo, porque o mundo muda pela ousadia do número 1. São os número 1 que começam a fazer essas mudanças. E eu poderia enquadrar essa luta da justiça do... Ficou no mudo, tem que ativar o som, doutor César. Tá. Que é o aniversário que todo mundo vai saber, gosta muito dele, acabei de postar no Instagram antes de começar, que é, eu vou dizer a frase, que é uma frase que nos move, sempre nos moveu, que é a seguinte: a utopia está lá no horizonte,
Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Minha homenagem a Eduardo Galeano, aniversariante de hoje, que nos ensinou a importância de lutar para a classe trabalhadora e não desistimos de lutar por uma justiça que seja do trabalho e que não seja do capital, porque ser do capital já ser o que é nesse mundo absolutamente desigual, patrimonialista, racista, machista. Muito obrigado a todos e todas e todos por terem me escutado. Muito obrigada, doutor César, parabéns pela palestra, realmente, assim, bastante confortador a gente ouvir essas palavras, ainda mais nos dias de hoje, que a gente sofre tantos ataques, né, na justiça do trabalho, da advocacia trabalhista, conseguiu sintetizar em tão pouco tempo um tema tão relevante, de forma tão profunda, trazendo conhecimento histórico. Então, realmente, quero agradecer a sua palestra, foi incrível, muito obrigada. E nesse momento, então, eu chamo a doutora Elisa Tomás de Oliveira, advogada, especialista em Direito do Trabalho, mestranda do curso de Direitos e Garantias Constitucionais Fundamentais, membro da ABJD e do Núcleo Coletivo Jurídico da CUT, coordenadora do MAT Espírito Santo e membro do Conselho do Direito Sindical do MAT, para que possa apresentar a próxima palestrante, a doutora Alessandra Camarano. Muito obrigada. Obrigada, Pamela. Obrigada, César. Brilhante explanação. Admiro muito o doutor César Brito. E, olha, eu estava anotando que eu tinha feito algumas perguntas aqui para iniciar o segundo painel e o César foi respondendo as perguntas. Difícil, hein? Me colocou numa missão bem complicada aqui. Eu sou Elisa Tomás, sou advogada trabalhista, como a Pamela já me apresentou, com muito orgulho, milito no Direito do Trabalho desde 2010, fui aluna da Ellen Razan, que também mediou um dos painéis aqui, e sou parda, tenho cabelos negros, longos, passando aqui a minha autodescrição, estou sem batom, visto uma blusa de manga comprida rosa, atrás de mim tem esqueci o nome, mas é uma cortina, me fugiu o nome, enfim. E quero convidar aqui para agora fazer parte também desse painel, que é imprescindibilidade da advocacia trabalhista nas novas formas de resolução de conflito e a polêmica do Sejusc. Alessandra Camarano, advogada trabalhista e sindical, vice-presidenta da AAJ Rama Brasil, diretora executiva da ALAU e integrante do Grupo de Pesquisa Trabalho, Constituição e Cidadania da Universidade de Brasília, membra da ABJD e do Grupo de Prerrogativas. Seja bem-vinda, Alessandra Camarano, que também já presidiu a ABRAT, é uma advogada trabalhista muito atuante, muito ideológica e que eu também admiro muito pela sua atuação em defesa dos direitos sociais e na luta aí pelo fortalecimento da democracia. E aí, Alessandra, eu passo a palavra para você, diante dessa explanação que o César Brito fez, né, sobre esse processo nosso de constitucionalização e democracia do direito do trabalho, e coloco como reflexão necessária para esse painel, né? Nós estamos andando de ré na história quando nós vemos aí esse processo da justiça do trabalho de regulamentação da falta de paridade de armas entre as partes que estão buscando o acesso à justiça e o acesso à justiça desvinculado da efetiva prestação jurisdicional. Ele nos garante uma democracia plena? Quais são os impactos para a sociedade brasileira? Fique à vontade aí para você somar conosco nesse painel. Muito obrigada, Elisa. Agradeço ao MAT a oportunidade de estar aqui nesse diálogo, nessa mesa com a minha referência
César Brito, aqui do DF, do Brasil, no direito do trabalho, no direito sindical, Pamela e Elisa, que são grandes lutadoras, e a minha descrição: sou mulher, advogada trabalhista e sindical, mãe, avó, feminista, tenho os cabelos cacheados e pintados de ruivo, estou no meu escritório, atrás uma janela com uma árvore, e tenho a alma inquieta. E eu sou vascaína, viu, Marcos Malesson? Não se esqueça. Então, a provocação que você faz, Elisa, em relação a essa ligação do que está acontecendo hoje, se estamos andando para trás, ou se isso compromete a democracia, se isso compromete a sociedade brasileira, eu me sinto na obrigação de fazer um histórico muito rápido, porque essa semana nós fizemos 5 anos do golpe contra a única mulher que assumiu a presidência da República no Brasil, o golpe de 2016, um golpe parlamentar e midiático de caráter absolutamente misógino também, né? Fora outras questões, mas foi um golpe de caráter misógino que sacou da presidência da República sem que tenha cometido nenhum crime de responsabilidade a única mulher, e os retrocessos que vieram e as derrocadas que vieram pós 2016, uma delas a reforma trabalhista. A reforma trabalhista com uma tramitação assodada, sem o diálogo social previsto nas normas internacionais do trabalho, que o Brasil é signatário, inclusive um fator de colocar o Brasil na lista curta dos países que não cumprem com as normas internacionais do trabalho, uma tramitação de 6 meses, assodada, rápida, e que foi, como César usa sempre a expressão, a CLT de consolidação de lesões trabalhistas, depois de tudo isso. E aqui a gente faz um link com a questão do Sejusc, e dizer que, assim, o César falou, e eu quero repetir, nós não somos contra o diálogo, nós não somos contra a tentativa de conciliação, muito pelo contrário, nós somos favoráveis, nós defendemos o diálogo social e sempre defendemos o diálogo social, mas dentro de uma perspectiva de igualdade de condições nesse diálogo social. E é isso que nós não estamos verificando também neste período que estamos vivenciando, pós-reforma trabalhista, as medidas provisórias que foram editadas no governo Bolsonaro, e aí a gente pode citar várias, a MP 881, da liberdade econômica, com o nome de liberdade econômica, mas com a inserção de contrabandos legislativos ou jabutis. A MP 905, do contrato verde e amarelo, tudo isso numa estratagema absolutamente montada para poder sepultar o direito do trabalho. Temos também a MP 927, a MP 936 e agora uma vitória que tivemos, a 1045, que foi rejeitada pelo Senado Federal, mas que passou na Câmara Federal. E todas essas medidas provisórias, a reforma trabalhista, tudo com a falácia do aumento da empregabilidade. Hoje nós temos mais de 14 milhões de desempregados no país, fora os desalentados, que nem saem mais de casa para poder procurar os seus empregos. E tudo isso, todas essas medidas provisórias, todas essas legislações são violadoras da Constituição da República, né? Em especial no princípio democrático e no devido processo legislativo. Isso viola absolutamente a Constituição Federal. Isso viola absolutamente o princípio da segurança jurídica. E as outras tentativas, ações de ameaças de se acabar com a justiça do trabalho. E no meio de tudo isso, os Sejuscs. E aí, repito, não sou contrária a tentativas de solução de conflito por meio de negociação. Porém, ela precisa de ter a presença da advocacia,
por óbvio, porque isso não é constitucional, isso não é democrático. Esses sejusques, da forma como eles estão sendo implementados, não tem nenhuma discussão com a comunidade jurídica. Não se ouve as entidades sindicais, não se ouve as empresas, não se ouve a advocacia, o Ministério Público. E são trabalhadores e trabalhadoras que podem comparecer a essa especificação, comparecer sem a presença da advocacia, violando o artigo 133 da Constituição Federal e violando a Lei 8.906, que é a lei da advocacia. E isso apresenta-se como uma franca desvantagem diante das empresas. Esses trabalhadores e essas trabalhadoras se apresentarem numa audiência de conciliação, seja em fase de execução, seja em fase de conhecimento. Essas empresas, essas estruturas dos sejusques que estão nos sendo apresentadas, elas não observam diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos. Não se observam os princípios da ONU de empresas de direitos humanos. Elas ofendem o artigo 5º da Constituição Federal do princípio do juiz natural. E o César falou sobre isso. É um tribunal de exceção, porque viola uma garantia fundamental. Esses chamados centros de mediação de conflitos, eles tentam usurpar também a competência das varas, a competência dos tribunais regionais do trabalho. E, além de tudo, é um custo para o erário. É um custo para o erário, porque as varas do trabalho, elas também têm a missão de conciliar, né? Então, não precisa dessa existência desses órgãos administrativos que venham a tentar suplantar essa questão. E aí, eu falo o seguinte, há ameaças de acabar com a Justiça do Trabalho. E aí, o que a Justiça do Trabalho faz? Um movimento de autofagia. Porque isso é um movimento autofágico da Justiça do Trabalho, essas criações desses sejusques que violam completamente as normas internacionais, a Constituição Federal, a lei da advocacia. E aí eu trago também como um movimento de autofagia a questão da formularização de petições iniciais. O César, aí você fala, aí eu vou entrar, Elisa, na sua pergunta. Estamos voltando? Estamos voltando. O César falou sobre as petições iniciais que se compravam em papelarias e que, com o tempo, foi se aumentando a tecnicidade, aumentando, inclusive, a competência da Justiça do Trabalho. A gente está voltando. Tem agora a formularização de petições iniciais. O reclamante podendo ir para a Justiça do Trabalho sem precisar do seu advogado. Há esse estímulo, que é do juspostulante, e essa formularização, mais uma vez, das petições iniciais. Isso diminui a competência. E aquela nossa imagem que o César traz aqui, do advogado, do tributarista, esses cards que se circulam, essas piadas, que eu não sei, eu pelo menos não acho engraçado. Fazendo essas comparações, porque o advogado tributarista mostra ele lá todo arrumado e o advogado trabalhista desarrumado e sem combinação. Isso para os homens e para as mulheres eu já vi também. Mulheres advogadas de outras áreas, impecáveis, cabelos arrumados, maquiagem perfeita, e advogada trabalhista aparecendo em outros tipos de traje, inclusive com uma piada que eu vi outro dia, falando a advogada trabalhista usa sombra verde. Não que eu seja contra a sombra verde, mas é porque o contexto do card. E aí a gente está voltando de novo, tentando passar de que a Justiça do Trabalho ela é uma justiça menor, porque quando eu formularizo petição inicial, quando eu diminuo a competência, e quando eu agora, a última novidade, sentenças em quadrinho, que eu chamo de sentenças em quadrinho, que são aquelas sentenças e aqueles acórdãos com a falácia de que tem que ter uma maior comunicabilidade com o leigo, então faz-se uma sentença em quadrinhos, eu estou fazendo o que com isso? Diminuindo, mais uma vez, e tirando essa técnica. É um retorno, é um retrocesso, inclusive, lá atrás, com a instituição das comissões de conciliação prévia, vocês lembram?
para poder entrar na Justiça do Trabalho, o artigo 625D da CLT tinha falado sobre a necessidade de passar primeiro por comissões de conciliação prévia, que também não exigiam a presença dos advogados e das advogadas. Então, foi declarado inconstitucional isso pelo Supremo Tribunal Federal. E o que essa nova modalidade de ser justo que faz? Está ressuscitando tudo isso. Então, veja, é um movimento articulado, e o que é pior, é um movimento articulado de parte da advocacia, porque tem parte da advocacia que concorda com isso, de parte da magistratura, de parte do Ministério Público do Trabalho, e que isso vem contribuindo para essa destruição da justiça do trabalho num país que conta hoje com quase 600 mil mortes decorrentes da Covid. Num país que hoje tem mais de 14 milhões de desempregados, mais de 6 milhões de desalentados, uma taxa de informalidade de 39% no primeiro trimestre até abril. E que vai piorar, porque saiu uma notícia agora de que a Uber perdeu mais de 20% das pessoas que trabalhavam, né, um trabalho precarizado, por conta do aumento do combustível. Surgiu, eu li outro dia dizendo, o governo Bolsonaro ele conseguiu o inacreditável, ele conseguiu desempregar os desempregados, que são os trabalhadores informais. E o que é isso? É um período da maligna combinação, é uma combinação maligna de uma asfixia democrática com um decréscimo econômico. E a exclusão social ela passou a prevalecer. Isso está num artigo do Márcio Postman, do economista Márcio Postman, num artigo Economia em Colapso, que foi publicado no site Terapia Política. E é extremamente importante que a gente esteja debatendo sobre isso aqui, para esses avanços civilizatórios da sociedade, numa perspectiva de fortalecimento de princípios constitucionais, de dignidade, de igualdade e de um impedimento para a continuidade do Estado democrático de direito. Do direito coletivo, que o César falou muito bem, e de pautas sociais que buscam a igualdade entre os seres. Nós precisamos ter em mente isso, a advocacia precisa ter em mente essa quadra vivenciada atualmente, aonde se utiliza da democracia para a implantação de autoritarismo e de retrocessos. Nesse período, se desaparece valores democráticos, e é um período em que o Rubens Casara fala de fachada democrática, porque, veja bem, todas essas desconstruções que nos são apresentadas vêm com com cinismo por trás, não, vamos aumentar a empregabilidade. Não, o trabalhador ele tem que ter a liberdade de estar lá com toda a estrutura necessária dentro de um ambiente com ar-condicionado, com balinha, com água, com café. Então, por trás de tudo isso vem esse cinismo. Então, assim, é um período que a gente vive em que a mercantilização cada vez mais se promove. E o desaparecimento de todos esses valores constitucionais, todos esses valores morais da dignidade do ser humano trabalhador. Ou seja, a igualdade, a redução da pobreza, elas estão alijadas desse processo civilizatório, dessas novidades que estão sendo implantadas. Ou seja, que de novidade não tem nada, Pâmela. Na verdade, nós estamos retornando, né? E isso, o que acontece? Isso dá um espaço muito grande para um simulacro democrático nos discursos que são colocados, como, por exemplo, a livre escolha do trabalhador, a livre escolha da trabalhadora entre ter direitos e ter empregos, por exemplo. E aí vai se aprofundando essa desigualdade social, e com isso, com o calar as vozes das entidades sindicais. Que é isso que acontece, tanto nas medidas provisórias, como na reforma trabalhista e em outras questões. O que mais precisa para a implantação de uma ditadura? Aumento da desigualdade social e calar as vozes
das entidades sindicais. E é somente através de uma unicidade que a gente pode alcançar esse curso dessa história. É através de reflexões sérias, como essas que o MAT está proporcionando nesse seminário. Nós precisamos enxergar que o retrocesso ele vem acontecendo cada vez mais. Não tem como, e sempre que se fala em tentar mudar alguma coisa, né, algum procedimento que vai ser mudado, a primeira coisa que se faz, tira direito da classe trabalhadora e tira o direito das mulheres. Então, nós estamos vivenciando, e nós precisamos estar atentos a isso e fazermos um movimento de interseccionalidade, pautas unificadas. A situação da mulher no mercado de trabalho, não é a pauta desse painel, mas eu não posso deixar de falar sobre isso, sobre esses retrocessos que acontecem com a mulher trabalhadora. Como que uma mulher, por exemplo, trabalhadora, que tem que exercer o seu trabalho produtivo e o reprodutivo não remunerado, num período de pandemia, num período de decaída econômica, de perda de emprego, e a gente quer colocar esta mulher para negociar diretamente com o seu patrão. Nós queremos colocar esta mulher sentada na sala do Sejusc com ar-condicionado para poder negociar com o seu patrão, após anos de uma demanda trabalhista, se é que ela estará na fase de execução, ou numa audiência de conciliação, ou antes de uma audiência de conciliação, onde ela vai ter que decidir entre passar fome e receber o seu fundo de garantia que a empresa generosamente vai lhe liberar. Que a empresa... tem um colega, e eu já caminho para o encerramento, não vou citar nomes, mas que tem uma mania de, nas audiências de conciliação, fazer a apresentação da proposta da seguinte forma. Olha, o senhor tem 10 anos de empresa, o senhor tem tantos R$1.000 de fundo de garantia depositados, o senhor vai receber 6 parcelas de tantos reais de seguro-desemprego. Então, a proposta da empresa é a liberação do seu fundo de garantia e o seu seguro-desemprego. Esse trabalhador, essa trabalhadora desempregada, numa mesa de negociação, sem a presença do seu advogado, ele não vai aceitar esse acordo? Aonde que está a paridade de armas aí? Então, é absolutamente antidemocrático e ditatorial a forma como estão querendo implantar o Sejusc. E nós somos favoráveis, sim, ao diálogo social. Estimulamos o diálogo social, sim, mas as partes precisam estar em igualdade de condições. O contrário disso é ditadura. Muito obrigada pela oportunidade, pela participação. Obrigada, Alessandra. É muito enriquecedora as suas contribuições também, e aí nós, quando refletimos sobre esse modelo de Sejusc, nós percebemos que o Brasil está na contramão da terceira onda universal de acesso à justiça, né? Porque ele pretende um acesso à justiça prédio, e não a entrega da prestação jurisdicional, né? Um acesso à justiça desvinculado dos fundamentos da Constituição. E aí a gente entra num problema que um Estado que só observa, mas não só observa, como também chancela a opressão. Isso é muito perigoso, de fato, e compromete, de fato, a viabilização dos objetivos de redução das desigualdades sociais, redução da pobreza. Então, é necessário, sim, nós realizarmos até mais debates como esse, com outros grupos, ampliar esse debate para outros grupos, para além da advocacia, incluindo também as categorias, incluindo quem não pertence a uma categoria, porque tem muitos trabalhadores que não estão dentro de uma categoria, os movimentos de bairro e todos aqueles que podem somar as suas vozes nessa luta pela manutenção da democracia, porque a gente vê aqui que nós estamos com um Estado que com uma Constituição que não é observada por aqueles que deveriam aplicá-la, né? E eu penso aqui, e é até uma das
algo que me veio à cabeça na sua fala, eu acho que a OAB, eu não sei se já está acontecendo algum movimento, mas o Conselho Federal da OAB deveria intervir no CSJT contra essa proposta de Sejusc. Aí eu devolvo a palavra para vocês me dizerem se tem algum movimento, porque a OAB ela não pode se calar. É uma ofensa à advocacia. Não só à democracia, mas também à advocacia. Ainda que haja um grupo de advogados que apoiem essa medida, a classe de advogados não pode concordar à exclusão de advogado de nenhum processo democrático, ainda que seja administrativo, quanto menos judicial, né? Então, eu coloco aqui essa minha pergunta para vocês me esclarecerem. Posso? Sim, existe já foi designado, está na Comissão Nacional de Direitos Sociais, cujo presidente é o Antônio Fabrício, que foi presidente da ABRAT também, e que foi presidente da OAB Minas, já estão fazendo estudos com pareceres para sendo elaborados e discussões para poder fazer essa discussão. Ok. Considerações finais, então, passo a palavra para você, Alessandra, depois Pamela, pode passar para o César Brito, para considerações finais. Considerações finais é um chamado mesmo à advocacia, né? Porque a advocacia ela precisa movimentar. Da mesma forma que a advocacia, através das suas... que é o único segmento do direito que tem associações organizadas em quase todos os estados e uma associação nacional, e agora aqui o MAT, um movimento nacional. Então, a advocacia trabalhista é o único segmento que faz isso, o único segmento organizado, e foi através dessa organização, diante das entidades de associações, né, que se alterou essa imagem da advocacia trabalhista de que ela é uma advocacia menor, de que é um direito menor. Então, através de toda essa organização de pessoas que se dedicaram, de pessoas que estiveram à frente disso, à frente dessas lutas, é que se alterou a cara da advocacia trabalhista, é que se aumentou a competência da justiça do trabalho, é fruto de luta. Nós não ganhamos de presente. A classe trabalhadora não ganha nada de presente, é tudo fruto de muita luta, fruto de luta de advogados e advogadas que estiveram à frente de discussões sobre o aumento da competência da justiça do trabalho institucional, para poder mudar e trazer teses importantíssimas para dentro da justiça do trabalho e fazer com que a justiça do trabalho seja uma justiça importantíssima, porque nós somos especializados. É uma advocacia especializada, não tem nada de menor. Nós precisamos entender de direito de sucessões, por exemplo, para poder executar na hipótese de um processo onde tem um espólio. E a gente tem que entender de direito penal, a gente tem que entender de direito civil. Então, é uma advocacia especializada, sim. Nós temos que erguer a nossa cabeça e mantermos isso e batalharmos para que a gente não deixe transformar a justiça do trabalho num simples centro de homologador de rescisões contratuais, passando por cima, inclusive, das entidades sindicais. Mais um movimento de acabar com as entidades sindicais, porque a reforma trabalhista já desobrigou a homologação perante o sindicato das rescisões contratuais, salvo se tiver previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Aí agora vem esses sejusques nessa modalidade, essas formularizações, o incentivo ao jus postulante. Então, o que vai virar a justiça do trabalho? Uma substituta dos sindicatos. E isso é tudo que os ditadores almejam. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Doutor César Brito, por gentileza, faça suas considerações finais. Muito obrigada. Ainda caminhando com a utopia do aniversariante Galeano, acreditemos nela. É por conta dela que nós estamos fazendo um painel com 3 mulheres e um homem
superando o machismo estrutural que ainda insiste em habitar o Brasil, e quando o presidente recebe o agressor de Maria da Penha, demonstrando que é preciso ainda resistir e lutar. Ulisses Guimarães, quando apresentou a Constituição de 88 ao mundo, ele disse expressamente que ela guardava o sopro das ruas, o sopro dos movimentos sociais ali embutido. Por isso que ela menciona os direitos fundamentais primeiro do que os deveres do Estado e o papel do Estado. Ele apostou na pessoa humana, apostou na classe trabalhadora, concedendo diversos artigos ali. E também apostou na advocacia, como já mencionei, mencionando-a em vários dos seus textos. E eu queria encerrar falando para os meus colegas advogados e advogadas uma das frases mais marcantes de Ulisses Guimarães naquele 5 de outubro. Ele diz assim: traidor da Constituição é traidor do país. Eu queria trazer essa reflexão porque nos deram muitas tarefas, apostaram muito em nós, apostaram no Poder Judiciário ao revogar a lógica de que poderia uma ditadura caçar, aposentar ministros, revogar habeas corpus, apostou no Ministério Público, mas, sobretudo, apostou na advocacia. Traidor da Constituição e traidor dessa missão da advocacia é não compreender o seu papel na Justiça do Trabalho, é não compreender que ela tem a função de lutar ainda para erradicar a pobreza, para dar dignidade ao trabalho, para fazer com que a propriedade tenha uma função social. Traidor da Constituição é quem recusa a luta, perde antes de começar. É não compreender o papel da advocacia. Eles compreendem o papel da advocacia. Eles sabem qual é a nossa missão. Eles sabem da nossa tarefa. Portanto, querem sempre nos excluir. Tentaram lá atrás, depois ganhamos com a lei da advocacia, tornando-a obrigatória, e agora, mais uma vez, querem retomar essa ideia de uma conciliação, apostando numa neutralidade inexistente do Estado. A única forma de termos conciliação, e defendemos a conciliação, e a Alessandra foi muito clara sobre isso, é que tenha paridade de arma, e que as pessoas possam livremente aceitar ou não aceitar. A classe trabalhadora já tinha as desvantagens da ausência de estabilidade, já tinha a desvantagem da fome que não espera. Todas essas desvantagens estão no lado da classe trabalhadora. A única forma que tem de equilibrar é colocar ao seu lado um profissional que é preparado, que é técnico e que é, sobretudo, independente em relação ao poder público. Por isso, agradecer mais uma vez ao Mate. O Mate não só me mata de emoção sempre que sou convidado, e dizer que estar aqui com você, Pâmela, que já me ligou mais cedo dando-me as ordens que cumpri, Elisa, que bem conduziu, mas estar com a Alessandra é um prazer muito grande, porque tenho dela minha referência de luta. Muito obrigado a todas, todos e todos, como diz o Museu da Língua Portuguesa. Muito obrigada, doutor César Brito, muito obrigada, doutora Alessandra, muito obrigada, Elisa, o Marcos, nosso diretor também está aqui presente, todos os que estão nos assistindo, os que vão assistir depois, agradeço. E, nesse momento, eu encerro esse painel